Olá pessoal, meu nome é Fernando, professor de literatura, e estou aqui hoje para dar sequência à nossa aula anterior, onde estou falando sobre os sonetos. Agora passaremos à leitura de um soneto do poeta Arcade português Manuel Maria Barbosa do Bocage. Então vamos à leitura. Vamos focar o texto. Um instante. E agora, os nossos recursos ainda são limitados, mas em breve estaremos melhorando. Vamos lá. Já se afastou de nós o inverno agreste, envolto nos seus úmidos vapores. A fértil primavera, a mãe das flores, o prado ameno de boninas veste. Varrendo os ares, o sutil nordeste os torna azuis. As aves de mil cores adejam entre zéfiros e amores e toma o fresco tejo a cor celeste. Vem, ó Marília, vem lograr comigo destes alegres campos a beleza, destas copadas árvores o abrigo. Deixa louvar da corte a vã grandeza, quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Então, como vocês podem ver, este soneto ele apresenta um esquema de rimas, que é este que está aí de caneta azul, à direita dos versos. Este esquema de rimas é o que nós vamos chamar nos quartetos de rima interpolada, onde a rima AA, né, são os polos, e a rima BB é a rima interna, que está ali no meio da estrofe. Nós podemos ver, comprovar, inclusive, a estrutura do soneto, 14 versos, 2 quartetos ou quadras, que são essas estrofes de 4 versos que o iniciam, mais os 2 tercetos que o finalizam, que são estrofes de 3 versos. O esquema de rimas, como eu estava dizendo, é interpolado, onde você vai ter a rima agreste, rimando com a palavra veste lá embaixo, né? Então a palavra agreste rimando com veste, que seriam as rimas AA na primeira estrofe. E ainda na primeira estrofe, vapores com flores seria a rima BB. Já na segunda estrofe, nordeste rima com celeste, a rima AA. Enquanto cores e amores seria a rima BB. O que acontece nos tercetos é a presença do esquema de rimas alternado ou cruzado. Então, nós vamos ter C, D, C no primeiro terceto, dando sequência D, C, D. Então fica C, D, C, D, C, D. É o que nós vamos chamar de rima cruzada ou alternada. Então, nos quartetos, interpolada, nos tercetos, cruzada. É interessante a gente observar também a questão da métrica, né? Os versos são decassílabos. Depois nós vamos ter aulas em que vou mostrar para vocês a escansão de versos. E aí nós vamos conhecer as sílabas poéticas, por exemplo, do soneto. Esses sonetos do Bocage, todos são versos decassílabos, ou seja, versos de 10 sílabas poéticas. É interessante que logo no começo do texto, vocês podem verificar que o Bocage faz uso de uma figura de linguagem de construção chamada hipérbato, com um grande acento agudo no E, de hipérbato, palavra com H. É interessante o seguinte, ele, ao invés de escrever o verso na ordem direta, como que seria esse verso? Já se afastou de nós o inverno agreste, na ordem direta. Ficaria assim, o inverno agreste já se afastou de nós. Por que ele começou com o hipérbato? Bom, ele precisava de uma rima e investe, talvez. Ele já estivesse com a imagem, né, da estrofe na mente. Ele precisava de uma rima investe. Ou pode ser que, se ele tivesse feito o verso na ordem direta, vindo o sujeito primeiro, né, o inverno agreste, seguido do predicado já se afastou de nós, o que iria acontecer? O que iria acontecer é que a métrica não seria a métrica adequada.
Se eu inverto, eu não tenho mais o verso decassílabo, porque ficaria assim: o inverno agreste já se afastou de nós. Aí não teria o verso decassílabo, teria o verso endecassílabo, que é o verso de 11 sílabas poéticas, e não o de 10 sílabas poéticas. No de 10 fica: já se afastou de nós o inverno agreste. Nós contamos até o gres, de agreste, que é a última sílaba tônica da palavra. Essa palavra é uma palavra paroxítona, portanto, a sílaba tônica é a penúltima. O ti de agreste é uma átona pós-tônica, portanto, não é computada na contagem durante a escansão. E aí nós temos, então, um verso decassílabo. É interessante, vamos analisar o conteúdo. Veja bem. Já se afastou de nós o inverno agreste, quer dizer, o inverno selvagem, o inverno silvícola, o inverno no campo já está indo embora, já está afastando de nós, envolto nos seus úmidos vapores. Nós estamos pensando em Portugal, gente. Portugal, inverno em Portugal é gelado, tem neve. Então, o que está acontecendo ali é o quê? É o degelo. Né? E o que acontece no degelo? O sol da primavera vem e acaba criando um fenômeno físico ali. O que acontece é um fenômeno físico, o fenômeno da sublimação. Nesse segundo verso, está acontecendo um fenômeno físico da sublimação. O sol bate no gelo e faz o gelo evaporar. Certo? E o que acontece além da sublimação? Embaixo do gelo, talvez por uma inversão térmica, um professor de física nos explicaria melhor, embaixo nós vamos ter o degelo. A neve, o gelo por baixo, vai pingando no capim que está mais ou menos morto ali embaixo. Nas bordas, o degelo também vai acontecendo. Quer dizer, o gelo vai passando por um processo de liquefação, que é o degelo. O gelo derrete. Então, o que acontece? Esse gelo que derrete, ele agoa o campo. Né? Ele agoando o campo, ele vai fazer com que o campo brote de flores do campo, que no caso seriam as boninas. Então ele escreve: já se afastou de nós o inverno agreste, envolto nos seus úmidos vapores, a fértil primavera, que é a estação das flores, né? Ele escreve: a fértil primavera, a mãe das flores, o prado ameno de boninas veste. Ou seja, o campo plano, ameno, tranquilo, suave, se veste de flores do campo, que são as boninas. Tranquilo? Varrendo os ares, o sutil nordeste os torna azuis. Então, o vento que vem do nordeste varre os ares, ou seja, leva as nuvens e torna o céu ou os ares azuis. Com isso vem as aves migratórias, as aves de mil cores, né? Na primavera é muito comum a chegada de aves migratórias. As aves de mil cores adejam, ou seja, voam entre zéfiros e amores. A presença da mitologia greco-romana aí, ó, com a referência aos zéfiros, com letra maiúscula, né? Um dos deuses dos ventos, e aos amores, que são as divindades subordinadas aos deuses do amor. No caso, na mitologia grega, Afrodite e Eros. Os respectivos nomes deles na mitologia romana é Vênus e Cupido. Então, as divindades subordinadas a eles são, por exemplo, as ninfas. Certo? Então, veja bem. Varrendo os ares, o sutil nordeste, quer dizer, o vento nordeste varre as nuvens e torna o céu azul. Vêm as aves de mil cores, as aves migratórias, e voam entre os ventos do oeste. Ó, Zéfiro, vento do oeste. Euro, vento do leste. Bóreas, vento do norte. Noto, vento do sul. Então, a primavera, suponhamos, vem do oeste. Então, olha só. Varrendo os ares, o sutil nordeste os torna azuis. As aves de mil cores adejam entre zéfiros e amores e toma o fresco Tejo a cor celeste. Rio Tejo, rio que você vai ver lá nos Lusíadas, do Camões, principalmente no episódio do Velho do Restelo, né? A praia do Restelo, o rio Tejo deságua no Atlântico, e num dos pontos dele você vai ter a famosa praia do Restelo, certo? O rio Tejo é um rio importante em Portugal, porque ele corta Portugal de leste a oeste. Então ele fala:
e toma o fresco-tejo a cor celeste. Então, quer dizer, a luz do sol bate nas águas claras do Tejo e o Tejo assume a cor do céu, no caso, o azul ou azul esverdeado, por causa do contato com o mar. Então ele faz, nessas duas primeiras estrofes, ele faz uma descrição do locus amoenos, ou seja, do lugar perfeito, do lugar tranquilo. O locus amoenos é o lugar ideal, né? No arcadismo nós temos o tema universal do culto à natureza como lugar ideal. Para quê? Para o amor, para a poesia, para o trabalho, para a reflexão filosófica. A natureza é o lugar ideal, é o locus amoenos do arcadismo. Então ele descreve esse espaço aprazível, esse espaço agradável, esse espaço silvícola, esse espaço agreste, né, rural, bucólico, pastoril, para depois fazer o convite à mulher amada, que no caso é a musa Marília. Né? Essa musa Marília, ela passeia entre os poetas árcades, da mesma forma que a Anise, da mesma forma que a Laura. Né? A Marília e a Anise são mais constantes. Né? Olhe bem, a Marília, que é do Dirceu, lá do Tomás Antônio Gonzaga, agora está aqui numa poesia do Boccaccio, mas você vai vê-la também na poesia do Cláudio Manuel da Costa. Né? O Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga são poetas brasileiros, o Boccaccio português. Então ele escreve: vem, ó Marília, vem lograr comigo. Quer dizer, vem, ó Marília, vem desfrutar, vem curtir comigo. Olha as inversões, olha as inversões. Destes agrestes campos a beleza, ao invés de a beleza destes agrestes campos. Destas copadas árvores o abrigo, ao invés de o abrigo destas copadas árvores. Certo? Então, ele chama a Marília para curtir, para desfrutar, para lograr o locus amoenos com ele. Então, ele está convidando ela. Será que ela está onde? Obviamente, ela não está no locus amoenos, ela está no espaço urbano, certo? No espaço urbano, quando ele convida a pessoa, ou ele propõe sair do espaço urbano para o espaço rural, nós vamos ter o fugere urbem. Então, o fugere urbem, o sujeito sai, foge do espaço urbano, foge da cidade, foge da corte, certo? Para ir para onde? Para ir para o locus amoenos, certo? Então ele fala: vem, ó Marília, vem lograr comigo destes alegres campos a beleza, destas copadas árvores o abrigo. Deixa louvar da corte a vã grandeza. Quer dizer, vão é o quê? É inútil, é o falso, é o irreal, né? Então, não vá desfrutar a vã grandeza da corte. Nós temos que entender essa vã grandeza, essa grandeza aí como riqueza, como disputa de poder, como ostentação. Abandona essa vã grandeza da cidade e vem para o campo comigo. Porque, para ele, olhe bem, quanto me agrada mais estar contigo notando as perfeições da natureza. Isso aí é o que a gente vai chamar de aurea mediocritas. O que é o aurea mediocritas? Se for traduzir, parece uma coisa boba, né? Áurea mediocridade. O que vem a ser isso, pessoal? Áurea mediocridade, minha gente, é culto à simplicidade no jeito de ser, no modo de levar a vida. É preferir uma choupana no campo a um apartamento de luxo na cidade. É preferir as roupas mais largas e talvez mais confortáveis do vaqueiro ou do homem do campo do que aquelas roupas, vamos dizer assim, desconfortáveis, né, apertadas do homem que vive no espaço urbano no século XVIII. É só você pensar, por exemplo, na moda do século XVIII, as vestimentas, a indumentária do século XVIII, tanto para homens quanto para mulheres. Veja bem, certo? Então, é o que nós vamos ver neste soneto. Nas duas primeiras estrofes, ou seja, nos quartetos, ele vai fazer uma descrição do locus amoenos, né, cultuando a natureza, né, fazer uma descrição do locus amoenos, e depois, no primeiro terceto, ele convida a mulher amada ao ambiente do locus amoenos. Aí vocês vão ter o fugere urbem, né, que está inclusive presente também no primeiro verso do segundo terceto, e junto o aurea mediocritas, que é o quê? Culto à simplicidade no jeito de ser. Então, é isso aí, minha gente. Dá para falar mais um monte de coisas sobre este soneto,
mas eu não quero me estender além da conta. Espero que vocês tenham gostado. Deixe-me ajustar aqui agora a imagem. Só um instante, por favor. Então, minha gente, óbvio que se você não está acostumado a ler sonetos do século XVIII, numa primeira leitura, você não vai conseguir fazer todo esse trabalho de análise, de interpretação. O processo não é da noite para o dia. Né? É um processo. Você vai se desafiando aos poucos. Né? Você lê um soneto hoje, outro amanhã, tenta fazer a análise sozinho, né? Pesquisa sobre o assunto, mas a leitura, o processo de letramento, ele é lento. Eu me considero ainda em processo de letramento, só para vocês terem uma noção. Veja bem, o que acontece? Acontece o seguinte, há uma diferença entre o sujeito estar alfabetizado e o sujeito ser letrado. E letrado não é coisa de quem fez como eu o curso de letras. Não. Certo? Letrado é o sujeito que consegue ler um texto, seja ele qual for, seja ele um trecho dos Lusíadas do Camões ou bula de remédio, e saber construir sentido em cima daquilo. Saber, talvez, até escrever um texto sobre o texto que leu. Então, quando você já está nesse processo, parabéns para você. Você é um letrado. Então, letrado é isso. Uma pessoa que já avançou no seu processo de alfabetização. O processo de alfabetização ele começa ali na infância, com, sei lá, 4, 5 anos. Né? Eu aprendi a ler com 4 anos e meio. Então, assim, você começa ali na infância, né, com 4, 5 anos, e nunca mais para. Certo? O seu cardápio só vai aumentando. Né? Você começa com o arroz com feijão e depois você vai acrescentando verduras, frutas, legumes, cereais, carnes de todo tipo, né? Pratos exóticos até, né? Na sua leitura. O importante é você não deixar de ler o que você já gosta de ler, mas ampliar o seu cardápio de leitura. Esse processo ele é demorado, ele leva a vida toda, tá? E dá sentido, inclusive, à nossa vida. Enquanto a gente tiver curiosidade e vontade de aprender, nós estamos jovens e vivos. Pessoal, na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre o gênero lírico e outras formas poéticas. Podemos também fazer uma análise de um soneto do Camões. Vamos combinar. Na próxima aula faremos a análise de um soneto camoniano. Até lá!